Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Quando eu morrer, para onde irei? Vocês sabem? Ninguém sabe para onde vai? São espíritas vocês? Nós devemos saber. Porque ainda há pouco Newton falava sobre a nossa consciência. Dos seres inteligentes da criação de Deus, somos os inteligentes. Eu sempre falo aqui, nós viemos do mineral, vegetal, animal, hominal. Os nossos irmãos animais, como o Chico falava, têm um princípio de inteligência, mas ele aprende o que nós ensinamos. Então, alguns, como gato, cachorro, cavalo, elefante, alguns pássaros, são ensinados, né, nas feiras, nas ruas, tiram cartas, faz o que o homem ensina. Nós, quando adquirimos este corpo material, que nada mais é do que a prisão do nosso espírito, porque precisamos dessa reencarnação para progredir. Porque, embora inteligentes, nós não sabemos ainda o que fazer com a nossa inteligência, muitas vezes, e com a nossa liberdade. Nós exigimos nossos direitos e esquecemos nossos deveres. Vez por outra, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso planeta Terra. É o egoísmo, é a vaidade, é a prática do roubo, é a prática de coisas que nos deixam atônitos, porque estamos em pleno século XXI. E muita gente diz, será preciso que Deus mande Jesus novamente para nos ensinar novamente o que Ele já ensinou? O que é que vocês acham? Não há necessidade, porque Ele nunca foi. Muitos o prendem na parede numa cruz, mas esquecem, por exemplo, no Natal, de fazer uma reunião em família para recordar aquilo que Jesus ensinou e exemplificou. Aqui ele veio e disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu me baseio nas bem-aventuranças do Cristo. Eu costumo sempre falar a mesma coisa, porque cada vez que a gente fala, meu ouvido é mais perto da minha boca, eu ouço primeiro. E eu posso refletir que muitas e muitas vezes nós falhamos para com o nosso próximo, por pensamentos, palavras e atos. A grande importância da casa religiosa que segue o Cristo de Deus não é dizer eu estou salvo simplesmente porque lá estou. Não. É o que nós estamos fazendo hoje, a cada dia, para melhorar, para ser melhor do que o anterior. Não adianta frequentar casas espíritas ou casas religiosas, tomar hóstia, água fluidificada, passe, se não modificamos o nosso pensamento, se não temos a coragem de nos enfrentar. Muitos enfrentam mais o adversário do que a si próprio. E é preciso nos olhar no espelho e dizer como Francisco de Assis. Ele olhava-se no espelho e dizia: irmão burrinho, vamos ver o que você deixou de fazer ontem e não fez, para que hoje possa fazer. O que quer dizer isto? Quantas vezes nós ofendemos uma pessoa, um amigo, um desconhecido, por pensamentos, palavras e atos?
Quantos têm a coragem de dizer: fulano, fulana, perdoa, eu te ofendi sem querer? Nós temos como espírita um manancial de informações que muitos, infelizmente, ainda não sabem utilizar. Nós temos que diariamente fazer reflexões. Quem não peca? Quem não tem imperfeição? Quem não tem um vício? Todos nós temos. Não é Deus que nos pune, nós é que nos punimos, porque além da inteligência, nós temos uma coisinha chamada consciência. Há pessoas que dizem: fulano, fulana, tu não tem consciência, fazer isso com teu pai, com tua mãe. Tem consciência, sim. Vejam o semblante dos atuais políticos envolvidos nas falcatruas, envelhecidos, pessoas que 50, 40 anos estão envelhecidas. Por quê? Porque não dormem direito, porque a sua consciência, pode ser que ninguém saiba, mas ele sabe o que fez de errado. Se eu traio minha esposa, pode ser que ninguém saiba, mas eu sei, e eu pergunto como espírita: eu gostaria que ela fizesse isso comigo? Se a resposta é não, por que você faz com o outro? Quantas pessoas buscam a casa espírita procurando a paz? Não é errado, mas não somos nós, médiuns que aqui estamos, devedores também, que vamos fazer isso. Nós talvez sejamos uma ponte, um elo de ligação entre aqueles espíritos que nos ajudam e aqueles que aqui estão para serem ajudados, mas cada um de acordo com suas obras. Cada um tem que fazer a sua parte. Não se faz milagres. Se eu trato alguém, a orienta, faz isso, faz aquilo, mas a pessoa não segue, não está adiantando nada. Muita gente me procura, e aos colegas de trabalho, diz: por que eu não fico bom? Já estou aqui há 3 anos e ainda a obsessão. E eu volto à pergunta: o que é que você faz? O que é que você tem feito? Qual o seu pensamento? Quais os seus atos? Quais suas palavras? Está modificando? Pelo contrário, conheço muitos aqui que dizem: eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim: bateu, tomou. É adepto do leite moça. Não podemos ser assim mais. Estamos em pleno século 21. E em pleno século 21, o Cristo aqui se encontra. O Cristo está na porta de cada um. Ele só entra se nós abrirmos a porta, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Muita gente diz: Deus não olha para mim. Você olha para Deus? Há pessoas que deitam, levantam, nenhum agradecimento fazem, mesmo que o dia tenha sido ruim, porque nós estamos num plano de provas e expiação. O que quer dizer provas e expiação? Ninguém quer falar, não? O que é um planeta de provas e expiação? O que é que caracteriza? Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o mal ainda predomina. E é realmente uma verdade. Até o entretenimento dos seres hominais inteligentes chama-se MMA, sei lá como é, pancada. Sangue jorrando e a plateia vibrando. Quando a gente vê na televisão uma coisa dessa, né? Somos os seres inteligentes onde homens
propriamente fortes, onde um murro daquele, acho que é 500 quilos na cabeça do outro, e todo ele termina com problema, a bater, a tirar sangue do outro, e a gente se reporta ao tempo dos Neros, dos imperadores, dos coliseus, onde o imperador se distraía com aquela matança, com aquela... e ainda fazia assim, acaba de matar. É um divertimento há quantos séculos? E nós ainda estamos vivenciando diariamente nas televisões o que não presta. E nossas crianças, que Deus nos confia, filhos e filhas, não para embelezar o nosso lar, mas para vir e nós observarmos quais as deficiências daquela criança, quer mulher, quer homem, e começarmos a corrigir. Hoje o que nós estamos assistindo são crianças de 12, 13, 14 anos já grávidas, fazendo sexo à torta e à direito. É aquela história do meu tempo, nem tanto nem quanto. As mulheres antigamente casavam virgem. Hoje, a moça que é virgem é levada ao deboche. Nem tanto nem quanto, gente. Porque o sexo é responsável por todos nós que aqui estamos. Nós renascemos através do sexo. E sexo sem amor, sem respeito, não pode ser bom. Porque somos inteligentes. Vejam, os animais só copula com a fêmea, o macho, quando ela está no cio. Para o quê? Para a espécie se propagar. Mas nós vamos vendo constantemente mulheres estupradas, crianças em pleno século 21. Uma vez eu falava para minha mãe: mãe, porque papai separou de você, eu tinha 2 anos. O que é que houve? Ela disse: meu filho, ele arranjou outra, mas não deixou de lhe amar, a você e a seu irmão. Eu já com 2 anos, eu sentia a ausência de um pai. Eu sentia a falta. Eu fui educado por uma mãe que, quando cresci e me casei, a primeira vez que fui visitá-la com minha filha, ela abriu a porta e disse: ô meu filho, que bom você veio, minha netinha. Aí eu fui entrando, ela disse: espera aí, você já tomou a benção a seu pai? Eu disse: não, quando eu sair daqui eu vou. Olhe, de hoje em diante, primeiro ele, depois eu. Onde a gente vê isso? Eu aprendi nas 6 horas, na badalada das 6 horas, Ave Maria, né? Rainha, cheia de graça, a tomar a benção. E meus filhos, tudo casado hoje, fazem isso. Mas fazem por quê? Porque ensinei. Porque disse a ele como é bom a gente pensar um pouco em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria. Quanta coisa eu aprendi no colégio de padres. Ajudava a bênção, ajudava a missa, sabia tudo aquilo em latim, Dominus Obis, quet tanto Espírito Tuo, oremos, Deus finele nova ia. Mas eu fazia aquilo com amor. Eu fazia aquilo, mas me faltava algo.
O que me faltava, eu dizia, meu Deus, por que eu já, rapaz, tenho que me ajoelhar no pé de um homem que peca e contar os meus pecados? Por que eu não posso falar com Cristo? Por que eu não posso falar com Deus? Posso. Podemos. Aqui na casa espírita, nós aprendemos que nós podemos nos comunicar não só com a espiritualidade amiga, mas também com o alto comando, pela prece, por sentimentos que nós temos, de levar a nossa mente a alhures, de pedir por aqueles que sofrem, de ajudar todos, independentemente do seu credo, da sua condição social, da sua cor. Como tantos e tantos irmãos nossos negros são discriminados, maltratados, ainda alguém hoje tem a mente que são escravos, esquecem que em Biafra, na África, estão reencarnando justamente os alemães da Segunda Grande Guerra. Sabe por quê? Porque naquela época, uma criança que nascesse com o mínimo defeito, eles eliminavam, porque eles diziam que a raça tinha que ser pura. A raça pura é a cor? Ou é o que vai dentro do nosso pensamento, do nosso coração? Quantos de nós passamos aqui nesse beco e não damos uma boa noite àqueles irmãos que estão sentados nas calçadas? Eu me lembro com saudade, né? Quando a gente podia botar uma cadeirinha na calçada e conversar com o vizinho. Hoje tem um tal de WhatsApp, sei lá, eu não uso. É um negócio que vicia. A gente é tudo demais. A gente está conversando, quando eu vejo, tá a pessoa, gente, até eu já contei isso aqui uma vez, num restaurante, estou eu com minha esposa, entraram 2 casais, sentaram na mesa ao lado e cada um com um celular desse. Não conversavam não. Eu só vi que um deles estava conversando, quando a mulher disse, eu não vou querer essa comida não, você peça, eu vou pedir outra coisa. Até para dizer, fulana, você quer comer isso? Não, pelo celular. Como é que pode? A gente esquece que a tecnologia nos separa. Não se olha mais no olho. Não se olha um para o outro, prestando atenção. É tudo celular. Espera aí, vamos dar um tempo. Existe a tecnologia para o nosso deleite. Mas é todo mundo, até criança de 6 anos já está mexendo em computador. E isso não é benéfico. Nós temos um período de infância, juventude, adolescência, adulto, e deve ser utilizado de acordo com a idade de cada um de nós. Que saudade eu tenho de jogar bola de gude. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é. Rodar peão, brincar de pega, brincar de quadrado, brincadeiras sadias. Tem gente aqui com saudade também. Mas porque a tecnologia nos tolhe de estar constantemente vivenciando um com o outro. Eu converso muito pelo celular. Me perdoem, mas para mim tudo demais é exagero.
né? Eu até me exagerei porque tenho 6 filhos, mas amo todos eles e ainda adotei mais 2. Então, quando eu entrei há 34 anos na doutrina espírita, eu entrei feito cego em tiroteio. Por quê? Porque eu ouvia constantemente no colégio o padre dizer, e principalmente uma tia que é evangélica, que espiritismo é coisa do Satanás. E eu dizia, mas será que Deus criou o Satanás? Será que Deus fez o bem e o mal? Então, quando eu comecei a estudar a doutrina, a primeira pergunta que eu parei e raciocinei, na questão 76 desse Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é o Espírito? A resposta, o ser inteligente da criação, que fora do corpo físico povoa todo o universo. Então vejam, a nossa morada está em todo o universo. Como eu vou chegar lá? Aí já é outra coisa. Quantos estão hoje nos umbrais da vida? Quantos estão hoje em colônias como o nosso lar? Céu, inferno, existem? Eu me lembro do Papa João Paulo, que ele lançou nos jornais, uma coisa que eu adoto nas minhas palestras, ele diz assim, céu e inferno é um estado da alma. Não é verdade? Quanta gente está no inferno danado por ter feito o que não devia? É a consciência acusando a si próprio. Lá adiante, na questão 115, volta Kardec perguntando, Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Qual é a resposta? Não. Fomos todos criados simples, ignorantes, para as coisas da ciência. A cada um de nós, deu ele uma pequena missão. Além de inteligência e livre arbítrio. Todos vocês estão exercitando a liberdade de estar aqui nos ouvindo. Ninguém está aqui obrigado. Muitos obrigados pela obsessão. Muitos obrigados para ter paz, para buscar. E nós não podemos vender ilusões. Nós temos que falar aquilo que aprendemos, cada um de acordo com suas obras. Nada acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Quando a gente pergunta, meu Deus, por que tudo de ruim está me acontecendo? Gente, eu fiz uma profissão, segui uma profissão, pelo menos na minha época, era para uma elite, para quem tinha dinheiro. Porque tudo era caro, materiais, tudo caro, arquitetura. Primeiro dia de aula, eu já casado, pai de filha, sentei na primeira fila, o professor olhou para mim e disse, jovem, como é seu nome? Naquela época eu era jovem. Aí eu disse, Cláudio José Selva do Amaral. Aí na cabeça vem milhões de coisas, né? De onde esse homem me conhece? Sabe o que ele disse? Estude, porque comigo você não passa. Quando acabou, todo mundo veio junto de mim. Ei, rapaz, tu conhece esse professor de onde? Foi que tu fizesse com ele? Sempre dizem que a gente fez alguma coisa com o professor, né? Eu nunca tinha visto. Digo, não sei. E foi aí que o senhor Espiritismo entrou
para me ajudar. Porque toda a minha prova, qualquer erro, ele cortava o quesito todo. Eu estive para ser jubilado. Eu ia perder os 5 anos por causa desse professor. Aí vem sempre a ajuda que aparece. Uma senhora lá da faculdade disse: olha, Cláudio, por que você não procura a dona fulana lá em Olinda? Vá lá. Ela não cobra nada. Eu fui. Cheguei lá, gente a beça. Ela morava numa residência de 2 pavimentos. E a garagem era onde ela mantinha os... Como é que chama? Você é da área, né? As oferendas. Então, a gente ficava, desde o portão até a garagem, a gente ficava encostado no muro e ela vinha incorporada. Quando chegou junto de mim, parou, disse minha vida todinha, disse assim: macho, tu estás encrencado, viu? Olha, mas quando acabar tudo aqui, tu sobe, que eu quero conversar contigo. Eu fiquei desconfiado, né? Aí quando saiu todo mundo, eu subi, o caboclo lá incorporado disse: olha, a tua chance é essa hoje. Tu vai comprar lá no mercado. Aí passou um bocado de banho para eu tomar e incenso. Eu nunca tinha negociado com um negócio desse. Mas isso era uma sexta-feira, né? Estuda no teu livro só os números pares. Duvidar mais de quê? Eu estou aqui, fui no mercado, comprei. Aí comecei a abrir os números pares. Dia da prova, segunda-feira, prova oral. Eu tinha que tirar 10, porque senão era caixão, vela preta. Aí chega a secretária, diz: olha, o tal professor que disse que eu não passava, né? Telefonou dizendo que tinha tido uma dor de barriga, que não podia nem ficar fora do sanitário. E tinham chamado uma substituta, Clarice Mezel, irmã de Mezel, que era professor também de lá. Ela chega num vestido longo, tinha vindo do Clube Internacional de uma formatura da Politécnica. E ela era muito fechada, não sorria, mas chegou sorrindo. Aí, digo, o negócio está bom. O negócio está melhorando. Aí chamou a letra A, só tinha um, o outro fui eu. Letra C. Cláudio, a pedra. Quadro negro naquele tempo era a pedra, chamava a pedra. Aí botou uma fórmula... XLE elevado à terceira potência, e se enchia o quadro todinho, a demonstração dessa fórmula. Aí eu tinha estudado, aí peguei e comecei. Quando eu vi, a mão dela por trás de mim, tomou o giz e fez a prova todinha. Vai embora, desce. Eu vou duvidar mais de quê, gente? Todo mundo ficou assim, olhando. Mas tu não fizesse a prova toda? Mas tirei 10. Hein? Já morreu. Então essas coisas vêm confirmar aquilo que a gente, se tem merecimento, vai obter. Faz tua parte que eu te ajudarei, disse o Mestre Jesus. Isso é em qualquer lugar, gente. A gente está apto a receber, mas também a dar. Nenhum de nós pode querer só coçar assim. Nós temos que olhar que por baixo, pelo alto, pelo lado, há pessoas de toda espécie, sofredores. Ainda há pouco chegou a notícia, o pai do nosso amigo Pietro faleceu.
E vem a notícia aqui: quando eu morrer, para onde eu irei? Cada um de nós hoje está formando o local que vai. Aquele que é bondoso, aquele que é amigo, aquele que é uma pessoa correta em todas as suas partes, ocupará um local melhor do que este planeta. Muitos irão para o umbral. André Luiz, que é um pseudônimo, né, do cientista na época, no Rio de Janeiro, eu já contei isso aqui, mas sempre é bom, né? Carlos Chagas. Ele desencarnou e era um homem de ciência. Foi bater no umbral. Ele narra a vida dele. Passou 8 anos num sofrimento terrível. E toda noite era cercado por vampiros, espíritos vampirizadores que sugam as energias do espírito, e chamado de suicida. E um belo dia, ele, não aguentando o sofrimento, ajoelha-se e faz uma prece, e Clarencio desce do nosso lar da colônia e vem recebê-lo. E diz: vamos comigo, você agora mostrou arrependimento sincero e pediu auxílio, e nós vamos te auxiliar. Leva ele para o nosso lar, a colônia. Lá, Lícias, o enfermeiro que cuidava dele, conversando com outro, e ele escutando, perguntou: quem é que está aí nesse quarto? Lícias. Lícias responde ao amigo: é André, o suicida. Ele ouviu e não gostou. Que história é essa, você dizer que eu sou suicida? Eu sou um médico. Eu passei 40 e tantas horas na mesa de operação, lutando contra a morte, mas não resisti. E ele explicou: André, você é suicida de forma indireta. Você não era para desencarnar agora, mas você acabou com seu organismo através de noites mal dormidas, de farras, pegou sífilis, andava com mulheres, outras, embora casado, e desencarnou antes do tempo. Quantos de nós aqui estamos para desencarnar antes do tempo dado por Deus? Por quê? É um cigarrinho? É a cachaça? É a gula? É o sexo desordenado, que vai acabando com os nossos órgãos, vai tirando a nossa saúde. Tem mais suicida de forma indireta do que direta. Daquele que pega a arma, tira, ou pula de uma ponte, ou pula, se joga na frente de um ônibus. Tem. Pelos vícios, pelas imperfeições que nós ainda trazemos, e é preciso lutar contra isso. E não é tão fácil, também não é tão difícil. Por quê? Aqui nós aprendemos que somos criaturas eternas, que fomos criados por Deus para chegar até Ele. E a cada um de nós, Ele deu essa pequena missão. E com a inteligência, o que estamos fazendo da nossa vida hoje? Quem não sabe que está fazendo algo que é prejudicial à sua matéria? Quem não sabe? Ora, eu não posso beber, porque eu bebo. Eu não resisto a uma caninha, eu não resisto a um prato de... Tem gente que vê uma buchada, chega baba, feito... Que é isso? Tem gente rindo porque... Tudo bem. Mas realmente dá um gosto bom, né? Ver assim aquele prato, né? Então, a gente conversa isso como uma brincadeira, mas não é. Há pessoas obesas, fora do peso,
E se a gente já nasceu com essa vontade, com isso, é porque em outra existência nós já tínhamos esse vício. Ninguém está adquirindo hoje, porque o planeta Terra é um plano de expiação e de provas, é bem verdade, onde o mal ainda impera. Mas nós estamos aqui para vencer o mal, não o mal do outro. Aí uma pessoa lá no Ceará, quando eu iniciei, disse: é por isso, né, Cláudio, que Jesus disse, vigiai e orai. Eu estou vigiando minha vizinha. Por quê? O que é que tua vizinha tem? Comprou um carro novo e ela não tem dinheiro, deve estar vendendo o corpo. E o que é que você tem com isso? Mas Jesus disse, vigiai e orai a cada um de nós. A gente é que tem que se vigiar, não vigiar a vida alheia. Né? Então são coisas assim, que ao longo dos anos, a gente vai fazendo reflexões diárias, não uma vez na vida, não. Jesus aqui está. Jesus está sempre a nos atender. Basta que, volto a repetir, nós abramos a porta. Quem faz aqui o evangelho no lar? Levanta a mão aí, por favor. A minoria, né? Acendam essa luz. É muito importante. Nós não estamos só ionizando o ambiente onde moramos, mas também, se é num prédio, todo prédio, nossos vizinhos, desde que peça na abertura do Evangelho, que a espiritualidade ilumine a todos que ali se encontram, naquele bairro, principalmente naqueles nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, não tem casa, não tem nada, falta tudo para eles. Como é bonito a gente ver a equipe que sai à noite distribuindo uma sopa, distribuindo um carinho com aqueles irmãos e irmãs sob a marquises das lojas. Então, tem uma história que nós aprendemos de um casal com 2 filhos, e eles sofreram um baque terrível e perderam os pais. Então foram para uma casa de acolhida, e o mais novo foi adotado. O mais velho cresceu e começou a trabalhar, trabalhando, ganhando dinheiro, enriqueceu. E conversando, né, com o espírita que lhe convidava para dar uma sopa aos que estavam necessitados, ele dizia: eu nasci pobre, trabalhei, me formei e hoje eu tenho dinheiro. Ai, de eu pegar alguém sob minha marquise, esses caras que não querem nada com a vida, eu falava tudo besteira. Eu jogo água fria em cima deles. E o espírita dizia: fulano, não faça isso. Pense, ali pode estar um ente querido seu. Que conversa nada de ente querido, eu acredito nisso não. E um belo dia, ele telefona para o amigo, né, e diz: olha, nós estamos indo para perto da sua loja, justamente vamos atender o pessoal que fica ali sob as marquises. Ele disse: o quê? Aí pegou o carro: se alguém tiver sob minha marquise, eu vou jogar água. Quando chegou lá, o espírita olhou e disse: graças a Deus que você chegou. Ele estava atendendo um jovem que estava dando gorfadas de sangue, e ele, quando vê, ele se apieda e procura olhar de perto aquela criatura que ali estava, e desabotoa a sua camisa, e quando olha, vê um sinal de nascença. Aí ele diz: não, meu Deus, é meu irmão.
e reencontrou o irmão já morrendo. Então, vejam, oportunidades não faltou. Aquele espírita lhe convidava constantemente para dar uma sopa àqueles que lá estavam, necessitados. E esse irmão, por ironia do destino, ocupava sempre a calçada onde estava a empresa do irmão mais velho. É um reencontro triste. Nós não podemos esquecer, ninguém está livre. Nenhum de nós está livre de passar um sofrimento. Está aqui nosso irmão Pietro, pronto para vir, mas teve que levar o pai para o hospital ontem e ele faleceu. Então só nos resta o quê? Orar, porque a vida continua. Nenhum de nós está desamparado. Cada um de nós tem os guias espirituais, lembrando que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O nosso irmão Ciro da Penha, eu relato isso no livro que eu escrevi em sua homenagem, que ele era uma pessoa muito, queria tudo direito. Médium que vinha um dia, faltava 3, ele não queria. A responsabilidade, tudo era assim. Mas ele conta que ele sofreu muito quando começou a doutrina espírita na Federação Espírita Pernambucana. Ele lia 2, 3 livros por semana, mas quando ia escrever não conseguia. Então na pensão onde ele morava, um amigo levou ele para a federação e lá ele tomou conhecimento que ele perdeu o primeiro ano de advocacia, porque a prova, quando ele ia fazer, a mão dele rasgava o papel todo e ele tinha que sair da prova. A caneta voava longe. E foi dito a ele que era o espírito que, na Grécia Antiga, numa luta, ele cortou o braço do espírito. E por isso que aquele espírito, naquela época, sem braço, fazia tudo aquilo com ele, para ele não progredir na parte científica. São coisas verídicas. Então, ele depois foi esse espírito doutrinado, encaminhado, mostrando, nós estamos fazendo agora casos especiais, depois de atender vocês, nós temos casos especiais, vem espíritos, você viu, né? Com fogo por cima dele, e nós doutrinávamos, e mostrando a ele que ele estava vivo, embora sofrendo, mas um pai. Eu sentia a falta. Eu fui educado por uma mãe que, quando cresci e me casei, a primeira vez que fui visitá-la com minha filha, ela abriu a porta e disse: "Ô meu filho, que bom você veio, minha netinha." Aí eu fui entrando, ela disse: "Espera aí, você já tomou a benção a seu pai?" Eu disse: "Não, quando eu sair daqui eu vou." Olhe, de hoje em diante, primeiro ele, depois eu. Onde a gente vê isso? Eu aprendi nas 6 horas, na badalada das 6 horas, Ave Maria, né? Rainha, cheia de graça, a tomar a benção. E meus filhos, tudo casado hoje, fazem isso. Mas fazem por quê? Porque ensinei. Porque disse a ele como é bom a gente pensar um pouco em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria. Quanta coisa eu aprendi no colégio,
colégio de padres, ajudava a bênção, ajudava a missa, sabia tudo aquilo em latim, Dominus Obis, quet tanto Espírito Tuo, oremos, Deus finele nova ia. Mas eu fazia aquilo com amor. Eu fazia aquilo, mas me faltava algo. O que me faltava, eu dizia, meu Deus, por que eu já rapaz, tenho que me ajoelhar no pé de um homem que peca e contar os meus pecados? Por que eu não posso falar com Cristo? Por que eu não posso falar com Deus? Posso. Podemos. Aqui na casa espírita, nós aprendemos que nós podemos nos comunicar não só com a espiritualidade amiga, mas também com o alto comando, pela prece, por sentimentos que nós temos, de levar a nossa mente alhures, de pedir por aqueles que sofrem, de ajudar todos, independentemente do seu credo, da sua condição social, da sua cor. Como tantos e tantos irmãos nossos negros são discriminados, maltratados, ainda alguém hoje tem a mente que são escravos, esquecem que em Biafra, na África, estão reencarnando justamente os alemães da Segunda Grande Guerra. Sabe por quê? Porque naquela época, uma criança que nascesse com o mínimo defeito, eles eliminavam, porque eles diziam que a raça tinha que ser pura. A raça pura é a cor? Ou é o que vai dentro do nosso pensamento, do nosso coração? Quantos de nós passamos aqui nesse beco e não damos uma boa noite àqueles irmãos que estão sentados nas calçadas? Eu me lembro com saudade, né? Quando a gente podia botar uma cadeirinha na calçada e conversar com o vizinho. Hoje tem um tal de WhatsApp, sei lá, eu não uso. É um negócio que vicia. A gente é tudo demais. A gente está conversando, quando eu vejo, tá a pessoa, gente, até eu já contei isso aqui uma vez, num restaurante, estou eu com minha esposa, entraram 2 casais, sentaram na mesa ao lado e cada um com um celular desse. Não conversavam não. Eu só vi que um deles estava conversando, quando a mulher disse, eu não vou querer essa comida não, você peça, eu vou pedir outra coisa. Até para dizer, fulana, você quer comer isso? Não, pelo celular. Como é que pode? A gente esquece que a tecnologia nos separa. Não se olha mais no olho. Não se olha um para o outro, prestando atenção. É tudo celular. Espera aí, vamos dar um tempo. Existe a tecnologia para o nosso deleite. Mas é todo mundo, até criança de 6 anos já está mexendo em computador. E isso não é benéfico. Nós temos um período de infância, juventude, adolescência, adulto. E deve ser utilizado de acordo com a idade de cada um de nós. Que saudade eu tenho de jogar bola de gude. Tem muita gente aqui que não sabe nem o que é. Rodar peão, brincar de pega, brincar de quadrado, brincadeiras sadias. Tem gente aqui com saudade também.
Mas porque a tecnologia nos tolhe de estar constantemente vivenciando um com o outro. Eu converso muito pelo celular. Me perdoem, mas para mim tudo demais é exagero, né? Eu até me exagerei porque tenho 6 filhos, mas amo todos eles e ainda adotei mais 2. Então, quando eu entrei há 34 anos na doutrina espírita, eu entrei feito cego em tiroteio. Por quê? Porque eu ouvia constantemente no colégio o padre dizer, e principalmente uma tia que é evangélica, que espiritismo é coisa do Satanás. E eu dizia, mas será que Deus criou o Satanás? Será que Deus fez o bem e o mal? Então, quando eu comecei a estudar a doutrina, a primeira pergunta que eu parei e raciocinei, na questão 76 desse Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é o Espírito? A resposta, o ser inteligente da criação, que fora do corpo físico povoa todo o universo. Então vejam, a nossa morada está em todo o universo. Como eu vou chegar lá? Aí já é outra coisa. Quantos estão hoje nos umbrais da vida? Quantos estão hoje em colônias como o nosso lar? Céu, inferno, existem? Eu me lembro do Papa João Paulo, que ele lançou nos jornais, uma coisa que eu adoto nas minhas palestras, ele diz assim, céu e inferno é um estado da alma. Não é verdade? Quanta gente está no inferno danado por ter feito o que não devia? É a consciência acusando a si próprio. Lá adiante, na questão 115, volta Kardec perguntando, Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Qual é a resposta? Não. Fomos todos criados simples, ignorantes, para as coisas da ciência. A cada um de nós, deu ele uma pequena missão. Além de inteligência e livre arbítrio. Todos vocês estão exercitando a liberdade de estar aqui nos ouvindo. Ninguém está aqui obrigado. Muitos obrigados pela obsessão. Muitos obrigados para ter paz, para buscar. E nós não podemos vender ilusões. Nós temos que falar aquilo que aprendemos, cada um de acordo com suas obras. Nada acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Quando a gente pergunta, meu Deus, por que tudo de ruim está me acontecendo? Gente, eu fiz uma profissão, segui uma profissão, pelo menos na minha época, era para uma elite, para quem tinha dinheiro. Porque tudo era caro, materiais, tudo caro, arquitetura. Primeiro dia de aula, eu já casado, pai de filha, sentei na primeira fila, o professor olhou para mim e disse, jovem, como é seu nome? Naquela época eu era jovem. Aí eu disse, Cláudio José Selva do Amaral. Aí na cabeça vem milhões de coisas, né? De onde esse homem me conhece? Sabe o que ele disse? Estude, porque comigo você não passa.
Quando acabou, todo mundo veio junto de mim. Ei, rapaz, tu conhece esse professor de onde? Foi que tu fizesse com ele? Sempre dizem que a gente fez alguma coisa com o professor, né? Eu nunca tinha visto. Digo, não sei. E foi aí que o Senhor Espiritismo entrou para me ajudar. Porque toda a minha prova, qualquer erro, ele cortava o quesito todo. Eu estive para ser jubilado. Eu ia perder os 5 anos por causa desse professor. Aí vem sempre a ajuda que aparece. Uma senhora lá da faculdade disse, olha, Cláudio, por que você não procura a dona fulana lá em Olinda? Vá lá. Ela não cobra nada. Eu fui. Cheguei lá, gente a beça. Ela morava numa residência de 2 pavimentos. E a garagem era onde ela mantinha os... Como é que chama? Você é da área, né? As oferendas. Então, a gente ficava, desde o portão até a garagem, a gente ficava encostado no muro e ela vinha incorporada. Quando chegou junto de mim, parou. Disse minha vida todinha, disse assim, macho, tu estás encrencado, viu? Olha, mas quando acabar tudo aqui, tu sobe, que eu quero conversar contigo. Eu fiquei desconfiado, né? Aí quando saiu todo mundo, eu subi, o caboclo lá incorporado disse, olha, a tua chance é essa hoje. Tu vai comprar lá no mercado, aí passou um bocado de banho para eu tomar e incenso. Eu nunca tinha negociado com um negócio desse. Mas, isso era uma sexta-feira, né? Estuda no teu livro só os números pares. Duvidar mais de quê? Eu estou aqui, fui no mercado, comprei. Aí comecei a abrir os números pares, Dia da prova, segunda-feira, prova oral. Eu tinha que tirar 10, porque senão era caixão, vela preta. Aí chega a secretária e diz, olha, o tal professor que disse que eu não passava, né? Telefonou dizendo que tinha tido uma dor de barriga que não podia nem ficar fora do sanitário. E tinham chamado uma substituta, Clarice Mezel, irmã de Mezel, que era professor também de lá. Ela chega num vestido longo, tinha vindo do Clube Internacional de uma formatura da Politécnica. E ela era muito fechada, não sorria, mas chegou sorrindo. Aí, digo, o negócio está bom. O negócio está melhorando. Aí chamou a letra A, só tinha um, o outro fui eu. Letra C. Cláudio, a pedra. Quadro negro naquele tempo era a pedra, chamava a pedra. Aí botou uma fórmula... XLE elevado à terceira potência, e se enchia o quadro todinho, a demonstração dessa fórmula. Aí eu tinha estudado, aí peguei e comecei. Quando eu vi, a mão dela por trás de mim, tomou o giz e fez a prova todinha. Vai embora, desce. Eu vou duvidar mais de quê, gente? Todo mundo ficou assim, olhando. Mas tu não fizesse a prova toda? Mas tirei 10. Hein? Já morreu. Então essas coisas vêm confirmar aquilo que a gente, se tem merecimento, vai obter. Faz tua parte que eu te ajudarei, disse o Mestre Jesus. Isso é em qualquer lugar, gente. A gente está apto a receber, mas também a dar.
Nenhum de nós pode querer só coçar assim. Nós temos que olhar que por baixo, pelo alto, pelo lado, há pessoas de toda a espécie, sofredores. Ainda há pouco chegou a notícia, o pai do nosso amigo Pietro faleceu. E vem a notícia aqui, quando eu morrer, para onde eu irei? Cada um de nós hoje está formando o local que vai. Aquele que é bondoso, aquele que é amigo, aquele que é uma pessoa correta, em todas as suas partes, ocupará um local melhor do que este planeta. Muitos irão para o umbral. André Luiz, que é um pseudônimo, né, do cientista na época, no Rio de Janeiro, eu já contei isso aqui, mas sempre é bom, né? Carlos Chagas. Ele desencarnou e era um homem de ciência. Foi bater no umbral. Ele narra a vida dele. Passou 8 anos num sofrimento terrível. E toda noite era cercado por vampiros, espíritos vampirizadores que sugam as energias do espírito, e chamado de suicida. E um belo dia, ele não aguentando o sofrimento, ajoelha-se e faz uma prece, e Clarencio desce do nosso lar da colônia e vem recebê-lo. E diz: vamos comigo, você agora mostrou arrependimento sincero e pediu auxílio, e nós vamos te auxiliar. Leva ele para o nosso lar, a colônia. Lá, Lícias, o enfermeiro que cuidava dele, conversando com outro, e ele escutando, perguntou: quem é que está aí nesse quarto? Lícias. Lícias responde ao amigo: é André, o suicida. Ele ouviu e não gostou. Que história é essa, você dizer que eu sou suicida? Eu sou um médico. Eu passei 40 e tantas horas na mesa de operação, lutando contra a morte, mas não resisti. E ele explicou: André, você é suicida de forma indireta. Você não era para desencarnar agora, mas você acabou com seu organismo através de noites mal dormidas, de farras, pegou sífilis, andava com mulheres, outras, embora casado, e desencarnou antes do tempo. Quantos de nós aqui estamos para desencarnar antes do tempo dado por Deus? Por quê? É um cigarrinho? É a cachaça? É a gula? É o sexo desordenado, que vai acabando com os nossos órgãos, vai tirando a nossa saúde. Tem mais suicida de forma indireta do que direta. Daquele que pega a arma, tira, ou pula de uma ponte, ou pula, se joga na frente de um ônibus. Tem. Pelos vícios, pelas imperfeições que nós ainda trazemos, e é preciso lutar contra isso. E não é tão fácil, também não é tão difícil. Por quê? Aqui nós aprendemos que somos criaturas eternas, que fomos criados por Deus para chegar até Ele. E a cada um de nós, Ele deu essa pequena missão. E com a inteligência, o que estamos fazendo da nossa vida hoje? Quem não sabe que está fazendo algo que é prejudicial à sua matéria? Quem não sabe? Ora, eu não posso beber, porque eu bebo. Eu não resisto a uma caninha, eu não resisto a um prato de... Tem gente que vê uma buchada, chega baba, feito... Que é isso? Tem gente rindo porque... Tudo bem.
Mas realmente dá um gosto bom, né? Ver assim aquele prato, né? Esse. Então, a gente conversa isso como uma brincadeira, mas não é. Há pessoas obesas, fora do peso, e se a gente já nasceu com essa vontade, com isso, é porque em outra existência nós já tínhamos esse vício. Ninguém está adquirindo hoje, porque o planeta Terra é um plano de expiação e de provas, é bem verdade, onde o mal ainda impera. Mas nós estamos aqui para vencer o mal, não o mal do outro. Aí uma pessoa lá no Ceará, quando eu iniciei, disse: é por isso, né, Cláudio, que Jesus disse, vigiai e orai. Eu estou vigiando minha vizinha. Por quê? O que é que tua vizinha tem? Comprou um carro novo e ela não tem dinheiro, deve estar vendendo o corpo. E o que é que você tem com isso? Mas Jesus disse, vigiai e orai a cada um de nós. A gente é que tem que se vigiar, não vigiar a vida alheia. Né? Então são coisas assim, que ao longo dos anos, a gente vai fazendo reflexões diárias, não uma vez na vida, não. Jesus aqui está. Jesus está sempre a nos atender. Basta que, volto a repetir, nós abramos a porta. Quem faz aqui o evangelho no lar? Levanta a mão aí, por favor. A minoria, né? Acendam essa luz. É muito importante. Nós não estamos só ionizando o ambiente onde moramos, mas também, se é num prédio, todo prédio, nossos vizinhos, desde que peça na abertura do Evangelho, que a espiritualidade ilumine a todos que ali se encontram, naquele bairro, principalmente naqueles nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, não tem casa, não tem nada, falta tudo para eles. Como é bonito a gente vê a equipe que sai à noite distribuindo uma sopa, distribuindo um carinho com aqueles irmãos e irmãs sob a marquises das lojas. Então, tem uma história que nós aprendemos de um casal com 2 filhos, e eles sofreram um baque terrível e perderam os pais. Então foram para uma casa de acolhida, e o mais novo foi adotado. O mais velho cresceu e começou a trabalhar, trabalhando, ganhando dinheiro, enriqueceu. E conversando, né, com o espírita que lhe convidava para dar uma sopa aos que estavam necessitados, ele dizia: eu nasci pobre, trabalhei, me formei e hoje eu tenho dinheiro. Ai, de eu pegar alguém sob minha marquise, esses caras que não querem nada com a vida, eu falava tudo besteira. Eu jogo água fria em cima deles. E o espírita dizia: fulano, não faça isso, pense, ali pode estar um ente querido seu. Que conversa nada de ente querido, eu acredito nisso não. E um belo dia, ele telefona para o amigo, né, e diz: olha, nós estamos indo para perto da sua loja, justamente vamos atender o pessoal que fica ali sob as marquises. Ele disse: o quê? Aí pegou o carro: se alguém tiver sob minha marquise, eu vou jogar água. Quando chegou lá, o espírita olhou e disse: graças a Deus que você chegou. Ele estava atendendo um jovem que estava dando gorfadas de sangue, e ele, quando vê,
ele se apieda e procura olhar de perto aquela criatura que ali estava e desabotoa a sua camisa, e quando olha, vê um sinal de nascença. Aí ele diz: não, meu Deus, é meu irmão. E reencontrou o irmão já morrendo. Então, vejam, oportunidades não faltou. Aquele espírita lhe convidava constantemente para dar uma sopa àqueles que lá estavam, necessitados. E esse irmão, por ironia do destino, ocupava sempre a calçada onde estava a empresa do irmão mais velho. É um reencontro triste. Nós não podemos esquecer, ninguém está livre. Nenhum de nós está livre de passar um sofrimento. Está aqui nosso irmão Pietro, pronto para vir, mas teve que levar o pai para o hospital ontem e ele faleceu. Então só nos resta o quê? Orar, porque a vida continua. Nenhum de nós está desamparado. Cada um de nós tem os guias espirituais, lembrando que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O nosso irmão Ciro da Penha, eu relato isso no livro que eu escrevi em sua homenagem, que ele era uma pessoa muito, queria tudo direito. Médium que vinha um dia, faltava 3, ele não queria. A responsabilidade, tudo era assim. Mas ele conta que ele sofreu muito quando começou a doutrina espírita na Federação Espírita Pernambucana. Ele lia 2, 3 livros por semana, mas quando ia escrever não conseguia. Então na pensão onde ele morava, um amigo levou ele para a federação e lá ele tomou conhecimento que ele perdeu o primeiro ano de advocacia, porque a prova, quando ele ia fazer, a mão dele rasgava o papel todo e ele tinha que sair da prova. A caneta voava longe. E foi dito a ele que era o espírito que, na Grécia Antiga, numa luta, ele cortou o braço do espírito. E por isso que aquele espírito, naquela época, sem braço, fazia tudo aquilo com ele, para ele não progredir na parte científica. São coisas verídicas. Então, ele depois foi esse espírito doutrinado, encaminhado, mostrando, nós estamos fazendo agora casos especiais, depois de atender vocês, nós temos casos especiais, vem espíritos, você viu, né? Com fogo por cima dele, e nós doutrinávamos, e mostrando a ele que ele estava vivo, embora sofrendo, mas a morte não é o fim. A matéria se aniquila, morre um recém-nascido, muitos são retirados do útero da sua mãe já sem vida, não chegaram a renascer. Outros crianças, outros jovens, outros adultos, outros velhos. Podemos ou não ter religião nenhuma, mas uma coisa a gente sabe, um dia cessará a nossa matéria de trabalho, e é tão temida a morte, mas não temam, porque o nosso espírito irá ocupar o local que hoje está sendo preparado para ele. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Então, para onde eu vou quando morrer? Com certeza buscaremos um lugar melhor do que este. Muita paz, que Jesus abençoe a todos, hoje, agora e sempre.
Obrigado, Cláudio, pelas belas palavras. Assim eu passo a palavra nesse momento ao nosso irmão Roberto, para ele fazer a prece de encerramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, diante da bela explanação que nos foi passada, que nós possamos, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, procurarmos e perseverarmos sempre no caminho do bem. E para que nós possamos concluir a atividade desta noite, convidamos a todos a levar o pensamento a Deus, a equipe espiritual que se faz presente. Amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa bênção, que é de nós estarmos aqui nessa casa de oração e trabalho, para mais uma noite de estudo e de aprendizado de teu santo nome. Que tu possas, Senhor, continuar a fortalecer cada um de nós que aqui se encontra nesse momento, seja encarnado ou desencarnados, para que tenhamos cada vez mais a coragem, a força e a perseverança de saber que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que não é por acaso que nós estamos aqui, e que sempre pare sobre nossas vidas a tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós não cansamos de agradecer por tudo que estamos a receber, e que tu possas contribuir com os teus mensageiros espirituais, para que a segunda parte dos trabalhos possa ser realizada com muita paz, com muito amor, com muita harmonia. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Hoje, antes de dar um encerramento, eu vou ler para vocês uma pequena poesia que eu recebi um tempo atrás, e falando da vida do poeta Braulio. Todos nós temos problemas, broncas, e por isso mesmo nós estamos aqui. Essa poesia diz assim: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta quem vive triste lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é burra, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. Nem sempre que você perde é de fato prejuízo. O seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mole atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Só eu sei, cada passo por mim dado nesta estrada esburacada que é a vida, passei coisas que até mesmo Deus duvida. Eu fiquei triste, capionga, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Eu me agarrava sempre numa mão amiga e pedi forças. A minha alma era munida, pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba o queixo, meta os pés, confia em mim, vá para a luta que eu cuido das feridas. Vão para a luta, meu povo, que Deus cuida das feridas. Braulio. Muita paz para todos. Boa noite.